Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso quinto dia de propósito, o nosso quinto dia de estudo, 5 de agosto. Gente, os dias passam muito rápido, né? E agora nós vamos ver ainda mais, estando aqui todos os dias de manhã, nós vamos ver o calendário voando. Vamos lá. Acho que tá boa a internet aí, né? Tô vendo vocês entrando, dando bom dia. Eu tive um probleminha aqui, mas já consegui resolver, graças a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia. Provérbio de número 5. Hoje eu tô com uma musiquinha aí de fundo. Não vou deixar a música muito evidente, porque senão eles derrubam aqui a nossa live. Mas depois, se você quiser anotar, pesquisar, vai fazer muito bem para você. Chama Senhor do Tempo. É uma música do Paulo César Baruch. Nós vamos falar também sobre ela. Abriu a tua Bíblia? Pegou seu caderninho, sua caneta? Hoje o tema da live e do estudo é: não subestime o seu desejo. Não subestime os seus desejos. Hoje é aquele dia que eu vou pedir para você, se você tiver com os seus filhos aí pertinho, colocar um foninho de ouvido. Se você ainda for mocinha, muito adolescente, tá aqui, vou pedir para você pular esse dia. Hoje é uma live onde eu vou ficar mais à vontade se eu tiver, não a certeza que isso a gente nunca tem, né? Mas se eu conseguir dar essa orientação, que é mais para as mulheres adultas casadas, homens também casados, mas para eu poder falar bem à vontade aqui, tá bom? Então, se tiver filho perto, põe um foninho de ouvido ou vai para um lugar que você consiga ficar sozinha, tá bom? No capítulo 5, aqui na minha Bíblia, a versão NVT, o título está Evite Mulheres Imorais. Deixa eu ver aqui numa Bíblia mais antiga como que tá o título. Evite Mulheres Imorais. Lembra que eu comentei com vocês que Salomão ele usa o sexo feminino para interpretar, para personificar, qual que é a palavra certa, como figura de linguagem, duas mulheres? Lembram disso que eu comentei com vocês? Isso é muito bom que isso esteja claro na mente de vocês. Senão, quando a gente ouve alguns provérbios, como hoje o de número 5, tem Bíblia NVI que tá advertência contra o adultério. Uau, essa tá bem explícita. NVI tá assim. Então lembra que eu falei isso pra vocês? Senão a gente começa a achar. Existem dois problemas quando a gente não entende. Quando a gente lê a palavra sem entendimento. Uma que se você é homem, por exemplo, você vai achar que isso é um problema. Se você é mulher, você vai achar que isso é um problema só dos homens. Então, tem que estar falando de homem sem vergonha, de homem safado, de homem mulherengo. Não é pra mim o assunto. E o outro problema é você achar que Salomão era machista, né? Até mesmo porque ele teve 1000 mulheres, né? Então, entre mulheres e concubinas, ele teve 1000 mulheres em sua vida. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. É apenas como figura de linguagem. Ele apresenta a sabedoria como mulher também, e a promíscua, os desejos sexuais, a imoralidade, o pecado também como outra mulher. Essa figura de linguagem representada por duas figuras femininas. Mas não é um problema só dos homens. É um problema meu e seu também. Por isso que o tema hoje é: não subestime os seus desejos. Quantas mulheres eu já conversando, amigas, sentada numa roda, eu já ouvi dizer: não, comigo não. Eu imagino, eu nem gosto tanto disso. Meu Deus, eu tenho que ficar orando para manter minha lamparina acesa à noite. Isso é um problema do homem. O homem que tem que tomar cuidado com o adultério, com o pecado sexual. Não subestime os seus desejos. Cuidado. Esse texto, esse capítulo de número 5, serve tanto para homem quanto para mulher. Entenderam? Então vamos lá.
Todo capítulo vai nos apresentar uma mulher estranha, que representa aí o papel de uma prostituta. Em algumas palavras até diz claramente prostituta. Se você quiser encaminhar essa live, é um símbolo como se fosse um aviãozinho de papel para o seu marido, para os seus filhos que já estão aí na idade de ouvir sobre isso, ou para alguma amiga, pode encaminhar, tá bom? A imoralidade sexual não só representa o próprio pecado, como o sexo fora do casamento ou antes do casamento, como também a pornografia, como também o sexo de maneira errada, em desordem com aquilo que Deus propôs para homem e mulher, mas é de toda forma contrária. Esse pecado sexual é tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus desenhou para nós. Ele representa todo o pecado que satisfaz o desejo da carne. Então anote isso. O pecado imoral, o desejo sexual, ele representa todo o pecado que vai satisfazer a carne. Olha aí na versão King James, a Chal mandou pra gente que o título é Mulher Estrangeira. Ou seja, algumas bíblias sempre vão representar mesmo como mulher, mas a gente não pode categorizar esse pecado ou essa tendência ou essa tentação como algo só dos homens. É um pecado e é um perigo para mim e para você também. Então no verso 3 vai dizer assim: pois os lábios da mulher imoral são doces como o mel, e a sua boca é mais suave que azeite. Gente, quando você tá com uma comida ali meia seca, meia rançosa, você não joga um azeitinho por cima, fica top, né? É disso que a Bíblia tá falando. Os lábios da mulher imoral são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. Aqui tanto serve para essa mulher imoral mesmo, para essa voz doce que tem. Lembra quando existia? Por isso que eu quero ficar bem à vontade aqui com vocês. Lembra quando existia? Acho que nem existe mais isso, é tão ultrapassado. Aquele disque sexo. Lembra disso? Que as pessoas entravam, né? Ligavam naquele 0800. Como era a voz daquelas mulheres que trabalhavam? Era uma voz sedutora, mansa, suave. Aí a Rê deu risada porque está meio velho, né, Rê? Agora tem internet, tem outros meios de acessar esse pecado que não aquele disque sexo. Como era a voz? Mas daí você pensa, é só a voz da mulher imoral que é doce como mel? Ou todo o pecado vem aparentemente de uma forma leve, suave, sedutora, agradável? Neto disse uma coisa interessante esses dias no altar. O pecado, ele não vai vir numa marmitinha escrito igual quando a gente pede marmita e vem escrito que tá dentro, né? Bife, não sei o que, light, né? Pra quem pede. Não, o pecado, ele vem numa marmitinha muito bonita, muito agradável, com cheiro muito bom. O inimigo, Satanás, o chifrudo, seja lá como for que você quer chamar, ele nunca vai se apresentar como ele é. Ele vem de forma tranquila, mansa, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós mulheres, os homens também, mas nós mulheres agimos muito pelos olhos. Como a gente é cativado pelos olhos. Então aqui não é só os lábios da mulher imoral são doces como mel. Aqui a gente pode colocar que todo pecado, ele aparentemente tem um gostinho doce como mel. Ele é um perigo. Então não subestime, mulher que está assistindo aqui, participando desse propósito. Não subestime, não bata no peito e diga, não, isso não é um problema para mim. Você que pensa que não é um problema para você. E todas as vezes que você fala que isso não é um problema para você, você está comunicando as regiões celestiais que você está confiando em você mesmo mais do que você deveria. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com a nossa autossuficiência, com a nossa autossegurança. Eu confio em mim. Não, amada, não confie. Confie no Senhor. Todos nós pecamos. Paulo vai dizer, todos nós pecamos e todos, homens e mulheres, são carentes da graça de Deus. São carentes, eu falei aqui já e vou repetir, o aumento
da pornografia feminina, como aumentou da procura. E tem estudos que mostram que já está até, como que chama quando vai ficando no mesmo nível? Me fugiu a palavra aqui. Vai equiparando o mesmo nível de busca na internet, o homem por pornografia e a mulher também por pornografia. Então olha só o mundo que nós estamos vivendo. Então você não pode se subestimar e achar que não, eu tô isenta disso. Não está. Não está. Você precisa, tanto quanto o seu marido, orar por isso, vigiar por isso, guardar o seu coração acerca disso, se blindar com isso. Então aí no verso 3 vai deixar uma lição para nós. Todo pecado imoral, tudo aquilo que é pecado, ele vai sempre se apresentar de uma forma doce, agradável e atraente. Doçura, prazer, o pecado de fato. Se fosse ruim, foi bom, hein? O pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Não, a gente não ia ter problema com o pecado. Se o pecado fosse amargo, a gente não ia ter problema. Se o pecado fosse comparado a um chá de boldo, ninguém ia pecar. Se a Bíblia está comparando como mel, é porque é atraente e é gostoso ao paladar da maioria das pessoas. Isso significa sutileza. É essa palavra. Corre que é laço. Adorei esse comentário. Corre que é laço. Vamos lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago tá aparecendo sempre aqui, né, gente, nas lives. Olha o que diz aí. Resistam ao diabo, é o título desse trecho de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Todas as vezes que nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Ele foge de nós. Por um caminho ele veio, mas por 7, se houver resistência, ele vai ter que fugir. Agora eu quero te contar uma coisa. Isso daqui serve para vários pecados, mas quando o pecado for sexual, foge você. Não espera se sentir autossuficiente, subestimando esse aspecto dentro de você e esperando que, não, comigo não, eu vou resistir e esse cara que tá me paquerando é ele que vai ter que fugir. Se o pecado for sexual, fuja você. Mas, Jô, da onde você está tirando isso? Qual é a base bíblica disso? A base bíblica disso é José. Quando o pecado sexual bateu as portas do coração, da alma, da mente, da carne, porque o pecado sexual tem muito a ver, não só com a carne, óbvio, né, que todo pecado tem a ver com a carne, mas eu quero dizer com o arrepio que dá, o fogo que vem, o negócio que dá no corpo humano, ele fugiu. Ele não usou esse texto de que ele poderia resistir o diabo. É autoconfiança. Boa, Valéria, obrigada. Não se sinta tão autoconfiante assim. Quando o pecado bateu as portas de José, quem fugiu foi ele. Ele saiu correndo, amada. A Bíblia vai nos contar que a mulher de Potifar, que a gente brinca, né? A Patifona, na hora que a mulher puxou ele para ter relação sexual com ele, disse, meu marido não tá em casa. Ela era mulher do chefe, ao palácio, as terras que ele era governador. Desculpa, governador não, o chefe ali da casa do comandante. O comandante não estava na casa. Ele poderia, naquele momento, ter relação com aquela mulher, porque ele estava comandando tudo. O chefe disse para ele, olha, eu confio tanto em você, que eu vou passar toda a direção, todo o governo do meu palácio a você. Todo o governo ali dos funcionários, do próprio palácio a você. Só que ele não entregou a mulher dele. Então, o exemplo de José é o exemplo clássico para isso, que quando o assunto for sexo, quando o assunto for sexual, quando o pecado for sexual, você que deve fugir. E José fugiu bonito. Ele fugiu a ponto da mulher segurar a túnica dele e ficar com a túnica dele na mão. Ou seja, ele fugiu do jeito que sobrou a roupa. Todas as vezes que o pecado sexual bater a sua porta, quem sai correndo é você. Então anote esse texto de Tiago 4:7. Mas lembra,
que a resistência tem que ser sua. Não brinque com fogo. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Tem um ditado antigo, né? Como que é? Aquele menino que brinca com não sei o quê, amanhece... Ixi, agora me fugiu aqui. Se alguém lembrar esse ditadozinho que as nossas mães falavam pra gente, sai correndo, não brinca. Sabe por quê? Para homem é a mesma coisa, mas nós mulheres, nós temos a necessidade de ser elogiada, de ser paquerada, de se sentir desejado, o homem também. Mas eu queria indicar para vocês, a maioria vai brigar comigo, porque esse livro você não encontra mais. Faz xixi na cama, verdade, quem brinca com fogo amanhece feito xixi. Obrigada, Mari. Esse livro a gente não encontra mais, eu encontrei ele num sebo. Sebo é aquelas lojas, né, antigas, aquelas onde guarda esses livros de relíquia. Mas eu encontrei num sebo do Rio de Janeiro, um sebo online. Mas era o último. Chama A Batalha de Toda Mulher. Dá um printzinho aqui, ó, nessa tela. A Batalha de Toda Mulher. Gente, olha quanto eu paguei na época. R$150. Porque não tem mais esse livro pra vender. Eu não sei se eles já fizeram. É da editora Mundo Cristão. Mas ela fala justamente sobre isso. Um guia para mulheres sobre como vencer as tentações sexuais. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. É esse mesmo. É um guia sobre como vencer as tentações sexuais femininas. Quantos livros a gente vê, né, sobre o pecado sexual masculino. Mas esse livro, ele fala sobre... a mulher, o papel da mulher. Olha como ele é na contracapa. Ele tem uma florzinha aqui. Esse livro é sensacional. Ele vai falar sobre a mente. Ele vai falar sobre uma mulher que é muito engraçada. Tem um trecho aqui do livro que ele fala que a mulher fala que ela estava tendo um caso. Gente, quem tá entrando agora, eu pedi para deixar no foninho se tiver criança perto, tá? Filho perto, por favor. Ele conta que a mulher descrevendo que ela tem um caso com é antigo esse livro, então com um caso com um menino que trabalha na loja que loca filme. Lembra quando tinha locadora de vídeo? Então ela tem um caso com um atendente, ela tem um caso com um jardineiro, ela tem um caso com um menino que trabalha no supermercado, ela tem uns 5 amantes. Daí você começa a ler o livro e fala, meu Deus, esse livro é cristão mesmo, né? E é um livro picante, ele vai falando sobre a tentação, sobre os perigos que ela corre para ver o cara, tal. E depois ele fala, todos esses amantes, na verdade, não existem, estão tudo na mente dela. É uma mulher tão carente, uma mulher com tantos desejos oprimidos sexuais que um olhar do atendente da locadora de vídeo mexeu com ela, a ponto dela chegar em casa e ter fantasias sexuais com aquele menino. Olha isso. Então é um livro sensacional. Ó, esse daqui. A Batalha de Toda Mulher. Não subestime os seus desejos. Aí no verso 8, mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da casa dela. Aqui o texto todo está falando sobre essa mulher imoral. Mas para nós é a mesma coisa. Mantenha-se distante dessa tentação. Mantenha-se distante disso que mexe com você. E distância, gente, é a distância que José teve. É fugindo mesmo. É resistindo mesmo. É saindo correndo. Mantenha a distância. Grifa essa palavra aí, ó, distância. Verso 10. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. Sabe o que Salomão está dizendo para nós? Que se eu e você brincarmos com o pecado e nos acharmos autossuficientes, achar que isso nunca vai acontecer com a gente acaba caindo. E outra mulher vai desfrutar daquilo que nós conquistamos. Não tem aquela brincadeira que o homem fala, não brinca não, amado. Depois é outro que vai sentar no seu sofá, vai deitar com a sua mulher, vai usufruir tudo aquilo que você conquistou. A televisão que você comprou vai ser outro que vai sentar e vai assistir o jogo de domingo. Isso serve para nós também. Cuidado, fuja
O verso 15 diz tão claramente, né? Beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Ou seja, vamos trocar aqui para nós. Beba a água da sua própria cisterna. Tenha os seus prazeres dentro do seu leito, dentro da sua casa. Junto com o seu marido. Você tem desejo sexual? Realize os seus desejos no tempo certo com o teu esposo. Ai, Ju, mas eu sou tão tímida. Amada, você não vai ser tímida depois. Você não pode ter timidez com o seu marido. Você precisa contar para ele. Você precisa falar para ele. Ai, ele não me elogia, eu não me sinto desejada. Fala isso para ele. Conta isso para ele. Não deixa ele saber por outra forma. Você precisa ter um relacionamento aberto com o seu marido. Compartilhe seu amor somente com o seu esposo. Você, homem que está assistindo, compartilhe o seu amor somente com a sua esposa. Essa música que eu indiquei, que é até a frase que vai ser a capa nossa hoje, tem um trecho que diz assim: busquei tão longe, quando tão perto eu teria tudo do jeito certo. Vou repetir para você. Eu busquei tão longe, ou seja, fora do casamento, fora do propósito, no meio do pecado, na lascívia, na sedução, na pornografia. Eu busquei tão longe, quando tão perto, na pessoa do meu marido, no meu cônjuge, no meu melhor amigo, que é o meu marido, eu teria tudo isso e do jeito certo, sem pecar. Então, frequente cultos de casais. Nós vamos ter o nosso próximo culto de casais. Deixa eu lembrar aqui o dia, gente. Já não lembro mais. Dia 19 de agosto, nós vamos ter um culto só para casais na nossa igreja. Para você aprender a buscar perto aquilo que você pode ter do jeito certo, sem pecar. Obrigada, meninas. Eu busquei tão longe, quando tão perto eu teria tudo isso do jeito certo. Tem um testemunho tão poderoso. Nós trabalhamos com casais por 5 anos, eu e o Neto. A gente ainda fala para casais, prega para casais, mas não é mais o nosso ministério, né, exclusivo. Mas a gente ama a frase terminar como? Eu teria tudo do jeito certo. É o trecho de uma música que é a que tá tocando aqui no fundinho. Vou aumentar um pouco para vocês. E todas as vezes, a gente trabalhou muito tempo com casais e num aconselhamento, uma moça disse assim pra mim: eu não consigo mais olhar pro meu marido com desejo. Ele se tornou um amigo, um companheiro. E eu vejo vocês falando, eu vejo vocês ministrando, mas eu olho pra ele e eu não tenho desejo por ele. E eu disse pra ela: é possível, o Senhor pode fazer isso. Comecei a conversar com ela, aconselhar ela. E recentemente há uns 2 anos, tá? Recentemente, ela disse pra mim: Ju, tudo aquilo que eu disse um dia pra você, que não seria possível, hoje eu estou vivenciando. Eu me preparo pro meu marido, eu me arrumo pro meu marido, eu me satisfaço com o meu marido, eu estou justamente vivendo o que Provérbios 5,15 diz: eu estou bebendo da água da minha cisterna. É possível. Quando nós cumprimos princípios, Deus nos honra até nessas coisas, até nesses detalhes. É do interesse do Senhor que você se satisfaça. Aqui o texto vai dizer que é para nós termos esses prazeres com a mulher da nossa mocidade. Agora me fugiu aqui o versículo. Porque derramar, verso 16, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes. A água aqui está falando o orgasmo mesmo, a ejaculação. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? A minha versão fala rasgado aqui. Reserve essa água apenas com você. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é a gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado pelo amor dela o tempo todo. Traduz tudo isso, gente, para o masculino. Serve para nós mulheres. Não se coloque numa posição de autossegurança, não subestime os seus desejos. Você, mulher, precisa sim ter os seus desejos realizados.
intimamente com o seu esposo. Tenha um relacionamento aberto com o seu esposo. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu sinto prazer nisso, não sinto naquilo. Sabe por quê? Quando a gente não tem essa conversa aberta com o homem também não sabe se tá tudo bem com você ou não. Se tá indo tudo bem ou não. Ele também precisa saber. Hoje é uma live para casais, né, gente? É que tá sendo aqui às 20 horas da noite. Vamos finalizar? Verso 22. O perverso é cativo dos seus próprios pecados. São cordas que o prendem e o apanham. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá pela sua grande insensatez. Ai, que difícil. Todas as vezes que você brincar com esse pecado, achar que você é mais forte que isso e cair nesse laço, você vai se tornar uma mulher aprisionada aos seus próprios desejos. E esse desejo é aquele desejo que não satisfaz nunca. Então não acaba nunca. Vai, como a Bíblia diz, o pecado vai levando de um abismo a outro abismo, puxando de um abismo a outro abismo, a outro abismo, a outro abismo. Amém? Tá na Bíblia. Estudamos aí sobre o capítulo 5 de Provérbios, uma live mais forte, mais picante, proibido para menores, mas é palavra de Deus, precisa ser dita, precisa ser ensinada, precisa ser antecipada para evitar a queda. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que nos ensina, nos confronta e nos disciplina, Pai. Que essa palavra, Senhor, traga a nós frutos de justiça e de retidão. Queremos ser mulheres, Pai, segundo a Tua vontade. Queremos ser mulheres sábias, que guardam o coração e que desfrutam, Senhor, do presente que o Senhor deu para nós, apenas dentro do nosso lar com o nosso esposo. Guarda o coração e a mente de cada mulher aqui. Guarda, Senhor, de toda a carência. Guarda de tudo, Senhor, que nos atrai como pecado. Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós falamos sobre esse livro, para você tentar achar e ler. É um livro muito bom. E eu quero deixar aqui uma dica de estudo. Se você tiver tempo ainda hoje, estude sobre a tentação de Eva. Como que Eva pecou? O que atraiu na Eva? Será que não são os mesmos pecados, a mesma atração que ainda nos atrai? Os mesmos aspectos que ainda nos atrai? A curiosidade para ter entendimento, o paladar que aquela fruta teria e o visual que aquela fruta representava. Com certeza era uma fruta muito bonita. Então estude Eva, a tentação de Eva, e tente achar esse livro, tá bom? Deus abençoe, até amanhã.